sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Mulheres de Poder. Esse podcast tem o objetivo de edificar e abençoar a sua vida através de histórias inspiradoras que iremos conhecer aqui. Então fica ligado aqui e assista esse episódio que tá muito especial. Aproveita, compartilha esse vídeo, curte, chama alguém para poder assistir junto com você. Vamos ao episódio. Estamos na série Histórias de uma Vida e eu tô com uma convidada aqui muito especial, uma pessoa que me encantou na primeira vista quando a gente começou a conversar, e eu quis trazer ela aqui para ela compartilhar um pouquinho da história da vida dela, das experiências dela, e a gente fazer esse comparativo, né, entre a geração dela, a história dela que começa há alguns anos atrás e a geração atual, né, talvez a sua geração aí, e o quanto de aprendizado a gente pode obter dessa conversa. Eu estou aqui com a Marise. Marise, seja muito bem-vinda ao nosso episódio, contando a sua história. Muito obrigada por você disponibilizar seu tempo para compartilhar um pouquinho das suas vivências, das suas experiências conosco. E eu quero começar apresentando você para as pessoas que estão nos assistindo. Quem é a Marise? Quem é a Marise? Marise é uma moradora de Santanésia que ama esse lugar. Não tenho assim muito contato com muitas pessoas porque eu trabalhava fora. Então, com isso, eu ficava mais isolada, que era um tempo que não tinha muitas mulheres casadas trabalhando fora, porque isso tem muita raça de anos, né? Mas que conseguiu passar por vários problemas, várias situações. Tenho uma família maravilhosa, sabe? Tenho minha mãe até hoje, que tem 97 anos. Tenho meus irmãos todos, que são muito ligados, apesar de que moram em Barra do Piraí, uma mora no Espírito Santo, mas que nós estamos assim. Qualquer situação que qualquer um dos 5 irmãos passa todo mundo junto. Mesmo a que mora longe, está sempre perto. As que estão mais perto, logicamente, que participam mais, né? A minha maior superação na minha vida foi eu não gerei filhos. Eu adotei 2 filhos. 2 meninos. Espera aí que eu vou chegar nessa história aí, porque eu tenho um coração muito alegre para as pessoas que me contam isso. Então, espera aí, deixa eu só conhecer a história da sua família, dos seus irmãos, que eu quero chegar na sua família e seus filhos. Gente, eu nem sabia disso, estou sabendo aqui agora, a gente está sabendo juntas. E hoje mesmo eu estava assistindo um vídeo sobre adoção e eu quero saber essa história um pouquinho mais a fundo. Mas deixa eu entender, você disse que tem sua mãe... Isso. E 5 irmãos. São 4 irmãos, eu e mais... São 5 no total. 5. Como é que era a sua infância? Porque você disse que vocês são muito ligados. Então, como vocês são muito ligados, eu acredito que tenha sido uma família muito unida. Sempre fomos unidos. Sempre fomos assim. Na rua que a gente morava, nós éramos os mais pobres. Mas a gente tinha tivemos uma infância maravilhosa. De muita brincadeira, de muita molecagem, mas éramos sempre muito unidos e conservamos essa união. Perdi meu pai muito cedo até. A gente até acha assim, a hora que os filhos estavam numa situação financeira que poderiam fazer alguma coisa por eles, o meu pai morreu. Então ficamos só com a nossa mãe. E a nossa mãe é uma guerreira, ela sim é uma mulher de poder. Se você conversar com a minha mãe com 97 anos, ela sabe falar mais assuntos da atualidade do que eu. Eu não gosto de ver jornal. Eu não gosto de ver jornal porque me deprime. Me deprime. Ver notícias ruins me deprime. A minha mãe, ela vê tudo. Ela sabe de tudo. Eu chego lá, a primeira coisa que ela vem falar, você viu como é que está a situação em tal lugar? Você viu isso assim, assim? Você viu? Ela sabe de tudo. Tem ocasiões que a gente tem até que proibi-la de ver televisão.
Porque ela é Porque ela informada. é muito informada e sofre muito com as informações que vê. Como foi aquela enchente no sul, ela teve que ir ao médico. Nós tivemos que levá-la ao médico, porque ela estava entrando em depressão, porque ela não sabia o que podia fazer para ajudar. Eu já não participo dessas coisas. Eu gosto muito de ajudar as pessoas, me sinto realizada quando eu ajudo alguém. Não é que eu não estou esperando nada em troca, não quero nada em troca, porque em troca o que eu vou ter são as bênçãos de Deus. Certíssimo. Então, é assim que a gente foi educado e é assim que a gente vive. Que legal. E a senhora é de Barra do Piraí, então? Barra do Piraí. E como foi chegar em Santa Anésia? Como é que foi essa trajetória de vir para Santa Anésia? Eu estava casada, tinha pouco mais de um ano de casada, e meu marido trabalhava na Papel Piraí na época. E ele ganhou uma casa. A gente ganhava casa, os funcionários ganhavam casa e não pagava aluguel. Então, a gente estava saindo do aluguel, era a oportunidade que a gente teria para comprar uma casa para a gente, né? Aí compramos, chegamos a comprar uma casa em Barra do Piraí, aí saiu a oportunidade de comprar a casa que a gente mora atualmente. Aí agora que aí na época, agora que eu não saio mesmo de Santa Anésia, que eu já criei raízes aqui, né? Porque Santa Anésia é um lugar muito gostoso para se morar. A única coisa que eu acho que falta para a gente aqui em Santa Anésia é um hospital. Mas já teve? Já teve. Quando eu vim para cá, ainda tinha hospital. Pena que, não sei por que motivo, acabaram o hospital. Porque o que mais que a gente precisa em Santa Anésia? Nós temos tranquilidade, as crianças brincam na rua, já foi melhor do que é hoje, porque no tempo de companhia, no tempo de que as pessoas eram mais conhecidas, chegava-se no ponto de acontecer alguma coisa com uma criança e a pessoa era socorrida. O meu filho foi atropelado. Aí eu estava trabalhando. Uma amiga ligou para mim e falou assim: olha, o seu filho foi atropelado por uma. Colidiu uma bicicleta com uma moto, rapaz de moto, e ele quebrou o braço. Eu estou indo para a Barra do Piraí para o hospital, encontra com a gente lá. Havia uma unidade, uma Porque comunidade. era uma comunidade, porque todo mundo trabalhava na E todo mundo se companhia. Então, conhecia. todo mundo conhecia todo mundo. Depois, com a venda das casas, não, aí já começou a vir pessoas de fora, ou de outras empresas trabalhando, mas ainda conserva muita coisa daquela época ainda. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Privilégio. E eu acho que é um privilégio quem mora em Santa Anésia. E aí, a senhora veio morar aqui, a senhora já tinha filhos? Não. Como que Não. foi? A senhora disse que adotou 2 filhos. Como que foi isso? Bom, eu não conseguia, fiz vários tratamentos, não conseguia engravidar. O casal tinha problemas, aí ficou mais difícil. Aí resolvemos adotar. Adotamos primeiro o Frederico, e a Cida, que saiu aqui agora há pouco, foi uma das mães de leite, porque o Frederico era muito pequenininho. Ele pesava 2,5 kg. Bebezinho. Bebezinho. E quando aí levamos ao pediatra, o pediatra falou assim: essa criança precisa urgentemente de leite materno. Aí eu falei com a minha vizinha, que foi também uma segunda mãe, é a Biju. A Biju e a filha dela, Eloá, assumiram o meu filho, assumiram de me ajudar assim numa boa. Porque na época que eu adotei, não tinha licença maternidade para adoção. Os meus 2 filhos, eu ganhei 15 dias de licença e voltei a trabalhar. Nossa. Aí você imagina você com 15 dias com um bebezinho. Que ano foi isso? 84. Depois o outro veio em 91. E o Frederico chegou para você com quanto tempo de vida? Com 2 dias. Todos 2, com 2 dias de vida. Com 2 dias. E a senhora não tinha licença maternidade? Não tinha tinha que trabalhar? Trabalhar e ficar à noite dando mamadeira de 3 em 3 horas para ele. Aí o pediatra falou para mim: olha, ele precisa de leite materno com urgência. Aí eu cheguei em casa com ele e falei com essa minha vizinha, Biju.
e com a Eloá. Falei, gente, eu não conheço ninguém em Santa Anésia, eu estou precisando de mãe de leite, com urgência. Aí, no dia seguinte de manhã, quando nós acordamos, que o meu marido abriu a porta para ir na padaria buscar o pão, a Cida estava sentada na varanda. É aqui que está precisando de mãe de leite? Meu Deus. E junto com ela veio a Leinha, do Celinho, e vieram mais 5 mães. Meu Deus. Disputava horário para dar mamar. Com 2 meses, e essa luta de levar para dar mamar, quando as mães de leite não podiam ir na minha casa, porque eu já estava trabalhando, a Biju e a Eloá se encarregavam de levá-lo. Virou uma família. Viramos uma família. Com 2 meses, o médico falou para mim, chega de leite materno, Tá porque forte já. o peso, ele está com peso acima da idade dele. Engordou muito. Já o meu outro filho, Guilherme, já não teve mais o leite materno. Ele não teve mãe de leite, porque estava na época que estava assim, muito em evidência a AIDS, E aí não podia e não mais. podia mais amamentar. E o Guilherme ele já nasceu com o peso que o Frederico estava com 2 meses. O Guilherme era forte, era grandão, então não fez tanta falta o leite materno para ele, né? Mas eu tenho uma gratidão por essas mães de leite, que o médico, na época, ele fez uma carta de agradecimento. Eu tirei cópia da carta e dei para todas elas. Ai, que legal. Agradecendo a todas elas. A senhora acredita que talvez se não estivesse aqui em Santa Anésia seria mais difícil? Ah, com certeza seria. Com certeza. Se fosse outro bairro, talvez seria mais porque difícil. Aqui, exatamente, porque aqui era um lugar mais fechado, todo mundo conhecia todo mundo, sabe? Então, rapidinho, e não era uma coisa assim muito normal de acontecer, muito em evidência, né? Então, foi muito mais fácil. Talvez, se eu tivesse em Barra do Piraí, eu já não teria mais essa ligação que eu tive com essas mães de leite, né? E a adoção? Como é que era naquela época? Era algo fácil de acontecer ou era algo bem complicado? Bem complicado. Bem complicado. E a senhora Bem conseguiu, difícil. graças a Deus, 2 vezes. 2 vezes eu consegui. Falta tanto no Brasil Pois incentivar, porque tem mais crianças precisando de adoção do que pais querendo adotar. Querendo adotar. E essa conta não fecha. Não fecha, e tem a evolução das coisas, tá? Isso é uma coisa de louco. Hoje você vê as pessoas adotando, procurando fazer plano de saúde para bebê reborn. Gente, tem tanta criança no mundo precisando de família. Tantas crianças, né? Por que, já que você quer ter um filho, se não pode ter, que adote, mas adote uma criança de verdade, né? Mas sabe o que eu acho? Bebê reborn é para criança brincar. Eu acho que as pessoas querem, mas não querem a responsabilidade de se ter uma criança. Porque não Porque é fácil. olha o que a senhora está me contando aí. A senhora precisava trabalhar, tinha que deixar os seus filhos para uma pessoa tomar conta, tinha dificuldade do leite do primeiro filho. Então, assim, quanto de responsabilidade a senhora não teve? Né? E, ao mesmo tempo, as pessoas, se tem uma boneca, é meu filho. Tá? Cada um vive a loucura que quer viver, né? Quem sou eu para falar? Só que não se precisa ter responsabilidade. Exatamente. Ah, mas é um bebê. Não, é um bebê, não é um bebê, é uma boneca. Se você deixar ela de lado, ela não vai morrer. E outra coisa também que eu falo do problema da adoção às vezes, a maldade das pessoas. Eu nunca escondi dos meus filhos que eles eram adotados. Então, eu nunca tive preocupação de sair na rua e alguém fazer qualquer tipo de comentário. Mas o meu filho mais velho, o Frederico, constantemente tinha uma pessoa, mãe de um amiguinho na escola, que abordava assuntos perto do Frederico, porque ela queria ouvir de mim que ele era adotado.
quando não é da conta dela, não é da conta de ninguém se ele é meu ou se não é. Já o Guilherme já levava a coisa mais na esportiva, ele era muito brincalhão, e eu esperando a oportunidade para falar, porque quando eles começassem a perguntar, eu já ia entrando, eu fui estudando muito para mim poder ver como é que eu falaria para eles não se sentirem traumatizados, né? E eu fazendo aquilo, esperando o Guilherme vir com um assunto para mim. Um dia eu estava na cozinha, à noite, lidando com a janta deles, e eles estavam, o Frederico tomando banho, e eles tinham mania de ficar, um tomando banho e o outro sentava para ficar conversando. Aí o Guilherme saiu do banheiro e falou para mim: mamãe, é verdade o que o irmão falou? Aí eu falei: o quê? O que é verdade? Que eu sou adotado? Quantos anos ele tinha? Ele devia ter uns 5 aninhos. Uns 5 aninhos. Aí eu falei para ele: é verdade, sim. Aí ele: então tá. Então tá. E saiu e foi brincar, continuou brincando. Mas ele chegou num ponto que eu tive que pedir a ele para parar de falar no assunto na escola, porque ele falava para todo mundo na escola. Teve um dia que eu dei carona para os amiguinhos dele na escola. Quando eles entraram no carro, eles viraram para mim e falaram assim: ô tia, o Guilherme é maluco. Eu falei: por quê? O Guilherme falou que ele é adotado. Aí eu falei: mas é sim, ué. Então tá. Aí eu tive que conversar com o Guilherme e falar: Guilherme, não precisa, meu filho, isso não é uma marca em você. Isso não é marca. Você é meu filho como qualquer outra pessoa. A única diferença que tem entre eu e a outra mãe é que ela tem 9 meses de diferença. São 9 meses que ela teve o neném na barriga e eu não tive. A minha caixinha não funcionava, a caixinha dela funcionou. Mas depois que você nasceu, você é igual a qualquer outra criança. E ouso dizer algo a mais. Eu não tenho filhos, tá? Mas eles foram escolhidos. Às vezes, uma gravidez natural, ela não é planejada. Às vezes, ela não é desejada. Mas uma adoção, ela sempre tem que ser desejada. Então, às vezes a gente até... Eu acho que talvez seja cultural, isso talvez que seus filhos tenham passado, das pessoas acharem que poderia, de alguma forma, diminuir qualquer condição deles. Só que muito pelo contrário, talvez muitas mães tenham tido seus filhos e os amem, mas talvez sejam filhos que não foram desejados. É verdade. Os seus foram desejados desde o princípio. E não rotulados, foram desejados e não rotulados. Então, às vezes, as pessoas culturalmente acham que isso poderia ser uma forma de menosprezar o outro, porque tem gente que é doida, doente, e a gente não, né, enfim. Triste é a pessoa que pensa isso. Mas, ao meu ver, eles foram extremamente desejados. E por esse motivo, foi muito mais, assim, foi uma escolha que você não tinha como voltar atrás, né? Talvez outras mulheres poderiam pensar: eu não quero, poderiam cogitar a possibilidade de aborto, poderiam cogitar a possibilidade de que não era a hora, não queria isso, mas os seus não. Os seus foram desejados. E eu fico muito alegre de ver isso. Hoje mesmo eu vi uma história, tem um Instagram que chama Mãe por Amor. E ela está trazendo alguns depoimentos de crianças que foram adotados já numa idade mais avançada. E aí apareceu uma moça contando uma história de que ela foi adotada aos 16 e ela está com 19. E aí perguntaram para ela assim: o que você teve mais dificuldade? Eu tive dificuldade de receber amor. Porque ao longo de 16 anos da minha vida, eu não soube o que era amor. Então, quando eu cheguei numa casa e eu vi que as pessoas me amavam, eu tinha dificuldade de lidar com amor. Né? Olha que coisa mais linda e emocionante, né? Quanto que não sofreu essa menina até os 16 anos. E graças a Deus os seus filhos tiveram o privilégio de vir pequenininhos para a senhora, né? Ter esse privilégio de ter esse amor ao longo da vida. Não foi fácil, não foi, porque eu trabalhando fora. Difícil demais. Foi muito difícil, foi muito difícil.
E eu trabalhava o dia inteiro. Depois veio, o casamento acabou, eu fiquei sozinha com eles. Outra fase difícil também. Fase complicada você criar os filhos sozinha, E você eles ser tinham mãe e quantos pai. anos? O mais novo, por O exemplo. mais novo tinha 5 e o mais velho tinha 12. Duas crianças. Duas crianças, né? Aí eu me vi sozinha. Aí entra a mulher independente, a mulher que trabalha fora, é independente. Eu não era. Eu não era uma pessoa independente. Eu só fui ficar independente depois que eu me separei. Porque eu levava com tudo que acontecia, mas eu era meio madame. Eu tinha 2 pessoas tomando conta dos serviços da casa e babá. Eu não me preocupava com o serviço de casa, eu só me preocupava com os filhos. Só com os filhos. Não sabia o que tinha dentro de casa. Eu não procurava saber o que tinha dentro de casa. E, de repente, eu passei a fazer tudo. Aí que eu fui ver que eu não era independente. Eu achava que eu era independente. Porque eu tinha um bom emprego, eu podia comprar o que eu quisesse comprar. Aí eu fiquei sozinha, eu não sabia fazer compra de supermercado. O meu filho mais velho é que me ensinou a fazer compra de supermercado, porque ele ia sempre com a madrinha dele ao supermercado. Então, eu lembro até hoje as primeiras compras de supermercado que eu fiz. Eu não sabia nada de supermercado, porque eu não fazia compras. Eu não sabia dirigir, eu não tinha carro. Eu dependia de marido para essas coisas, então eu não era uma pessoa independente. Aí me separei, comprei carro, aprendi a dirigir, aprendi a ser dona de casa, aprendi a fazer supermercado. Tudo que eu não E fazia, em eu fiz. paralelo a isso, continuava trabalhando. Continuei trabalhando. Aí o peso da responsabilidade veio com Veio mais mais intensidade. intensidade ainda, porque eu realmente fiquei sozinha com 2 filhos, porque foi uma separação que ele separou de todo mundo. Entendi. Isso que eu ia te Aí perguntar, se ele ainda entrou a minha, revezava não, aí contigo a entrou quem? A responsabilidade, minha família. a Entrou sua a rede de minha apoio. família, a minha rede de apoio, foi que estava ali todo mundo junto comigo para tudo. Era filho que ficava doente, que tinha que ter uma pessoa para tomar conta. É mãe que vem ficar comigo para me poder ir trabalhar enquanto um está com febre, outro está com dor de ouvido. Guilherme tinha muita dor de ouvido, era uma coisa de louco a dor de ouvido e dor de garganta que o Guilherme tinha. E eu tinha lá minha mãe, minhas irmãs, minha cunhada, todo mundo junto, todo mundo. Eu não passava aperto. Mas trabalhar, e aí eu quero entender um pouquinho a rotina de trabalhar tendo essas preocupações, né? Como que ficava o coração lá no trabalho? Nossa, quando era febre, parecia que tinha um termômetro na minha frente assim o tempo todo, tempo todo. Era bem desgastante, viu? Aí peguei uma época, depois, já eles já bem maiores, né? Quando mudou da rede ferroviária para a MRS. Eu ainda peguei 1 ano de MRS, trabalhei ainda 1 ano de MRS. Era muito mais serviço, porque foi período de transição de empresa. Eu ficava até tarde no serviço. Ficava até tarde. Tinha dia que eu saía do serviço 8 horas da noite, E eles sentindo sua falta também, a senhora sentindo a falta sentindo falta deles. deles, e eles com a insegurança de já ter um lar que foi desfeito, né? Aí quem entrou também me dando um suporte, um casal de vizinhos meus, que ainda moram ali até hoje. Quantas e quantas vezes o seu José e Dona Maria ficaram com os meninos para mim poder trabalhar e chegar em casa e saber que eles estavam, que eu não podia deixar eles sozinhos. Eu não podia. Como é que eu vou deixar uma criança de 12 anos tomando conta de um de 5 anos? Eu não ia nem ter cabeça para trabalhar.
Aí eles ficavam. Então, são pessoas também que eu tenho uma gratidão, não tem como pagar. São coisas que não tem. Você pode fazer 1000 coisas que você nunca vai pagar aquilo que fez para você. Aí olha como que alguns quebra-cabeças na vida se encaixam, né? Olha a importância de se ser um bom vizinho e de se ter um bom vizinho, de ser uma boa filha, uma boa irmã, e de se ter uma família que valorize isso e que esteja junto, né? Às vezes a gente acha que, como a senhora falou, a gente acha na vida da gente que a gente pode tudo sozinho. Quando, na verdade, a gente precisa viver em comunidade. Eternamente. E um precisa do outro, né? Por isso que ser uma boa vizinha, ter bons vizinhos, a importância disso na nossa vida, porque são eles que nos socorrem, às vezes, antes da família chegar. De imediato, são os vizinhos. Uns socorrem os outros. A gente tem que procurar viver bem com eles, né? Antes da família chegar, o vizinho que está ali, que é o socorro. Que é o socorro. Né? Nossa, que história difícil de passar, mas de superação, né? E hoje os filhos estão adultos. Estão adultos, dão bastante trabalho, tá? Dão sempre dá. Filho dá trabalho enquanto vida tiver, né? Mas tenho 3 netos maravilhosos, todos 3. A Carolina, que já está com 16 para 17 anos, muito responsável, adolescente, né? O João Guilherme, que é um pré-adolescente. E quantos anos o João Guilherme? O João Guilherme está com 11. E o Matheus? O Matheus está com 8. E estão aqui assistindo a vovó nos bastidores aqui. Pois é. E eles moram contigo Agora hoje. Eles moram comigo, estão morando comigo. Olha que legal, acho que eles estão conhecendo uma história aqui. Mas eu sempre já contou essa história para eles? Sempre converso com eles. História completa. Falo. Inclusive, a minha neta fala que ela vai adotar. Olha que legal. Quando eu tiver com a minha vida organizada, eu vou adotar uma criança. Que legal. Tem um texto bíblico, que a senhora falou de Deus, acredito que a senhora creia em Deus e na Bíblia e tal. Tem um texto bíblico lá em Romanos 8, não me lembro o versículo agora, mas se eu lembrar eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, que fala que nós não recebemos um espírito para nos tornarmos de novo escravos, mas um espírito de adoção, por meio do qual nós podemos chamar Deus de Abba, de Pai, que Abba significa Pai. E é muito interessante, Romanos 8:15. E é muito interessante que eu fui estudar, quando eu ouvi sobre esse texto, sobre o pensamento dos romanos, já que esse livro foi escrito para os romanos, é uma carta de Paulo aos romanos. Então, Paulo escreveu uma linguagem que era de fácil compreensão para os romanos. E aí eu fui estudar, na verdade, eu ouvi isso de uma professora minha na faculdade de Direito, quando eu estava estudando Direito Romano. Ela comentou na aula que para o imperador romano, a adoção era um decreto irrevogável, não podia se voltar atrás. Inclusive, o imperador que engravidasse uma mulher, ele poderia, naquela época, não que eu concorde, mas ele poderia rejeitar o filho do próprio sangue. Mas quando ele dava o decreto, ele selava com o anel dele aquele decreto de adoção, de escolher um filho adotivo, era irrevogável. Então, quando Paulo ele fala aos romanos sobre um espírito de adoção, que Deus nos adotou, ele fala sobre algo que é irrevogável. Deus nos adotou como filhos, porque filho dele é Jesus, de forma que é irrevogável a palavra de Deus quando ele nos adota como filhos. E comparando isso à realidade da adoção, é uma coisa realmente linda e faz todo sentido para mim. A gente até falou agora há pouco. Talvez um filho legítimo poderia ser legítimo, não, de sangue. Poderia, porque legítimo, ambos são legítimos. Mas um filho de sangue poderia até não ser planejado, não ser desejado, né? Mas se a gente compara isso à adoção que Deus traz para essa realidade, é um ato irrevogável, um ato de escolha, é um ato de amor muito grande. Então, realmente, eu admiro muito quem consegue passar por todos os processos de adoção, que não são fáceis. Eu sei que é difícil,
para regularizar a documentação, fórum, é todo um processo difícil. Então, é algo realmente lindo e maravilhoso, e parabéns pela sua atitude, né? E que bom que a senhora está incentivando outras pessoas que está nos ouvindo de repente, não conhecem uma história, né, de adoção, e estão conhecendo agora, que as pessoas sejam incentivadas a poderem compartilhar o seu amor, né? E que façam isso de forma irrevogável. Porque eu imagino que a senhora passou muita luta. Só que a senhora persistiu até o fim e até hoje. E tem uma família maravilhosa e seus netos lindos aqui, com saúde, te dando esse privilégio de poderem estar contigo hoje. Curtir a vida de vovó. E dizem que é muito melhor ser avó do que Muito mãe. melhor, Porque mãe tem muita muito. responsabilidade. Agora, Sim. ser avó, você consegue curtir um E pouquinho muita mais. coisa que você fala não para os filhos, você não tem coragem de falar. A palavra não é meio complicada para Pra avó. sabe? É meio complicado. Para falar um não tem que ser uma situação assim muito séria, né? Porque muita coisa a gente releva, né? Muita coisa. É uma louça que quebra. Eu tinha uma secura nas minhas antiguidades, eu tenho muita antiguidade. E quando os meus filhos quebravam alguma coisa, nossa, que complicação que era, que confusão que era arrumado. Hoje em dia eu já olho de outra maneira. Apesar de que eles seguem bem a regra, Puxa a sabe? orelha de vez em quando, mas uma puxada com mais amor. Sim, com certeza, com certeza. Certo, muito legal. E eu queria te fazer uma pergunta. O que mudou no papel da mulher ao longo do tempo? Lá no início da sua vida familiar, iniciando a sua trajetória como mãe, né, como esposa. E o que mudou de lá para cá? Eu acho que para a mulher muita coisa foi facilitado para a gente de uns tempos para cá, né? A mulher teve mais liberdade, tem mais voz ativa, tem voz ativa, né? Ela só não tem voz ativa se ela não quiser, né? Porque se ela quiser, ela tem voz ativa. E acho que tem que ter, né? Uma coisa assim, uma tranquilidade que as mães têm hoje, o celular. O celular veio para ajudar. Só que a coisa foi desvirtuada. Como desvirtuou a televisão, foi o celular, foi o computador, o celular, porque antigamente para saber onde um filho estava, como é que estava um filho, que está passando bem, não está passando bem, como que você ia saber onde que estava? O celular hoje facilita muito isso, mas prejudicou muito, né? Prejudicou. A televisão é um meio... Eu adoro ver televisão, mas a televisão também prejudicou. A televisão separou muito a família. Eu lembro que, quando eu era criança, meu pai chegava do serviço, quando ele ia jantar, a gente sentava em volta dele e ele contava o dia dele. E a gente ficava horas ouvindo histórias dele. Hoje em dia você não vê. Você tem que quase que brigar para os filhos sentarem à mesa com você. O entretenimento afastou algumas relações. Afastou, né? Separou muito, distribuiu, né, a família, né? Aí aquela história, todo mundo quer sentar para jantar com o celular na mão, né? Lá em casa é proibido. Lá em casa não pode. Tem uma regra nesse sentido, certíssimo. Porque aí, às vezes, quando está comendo sozinho, às vezes, por algum motivo, vai fazer uma refeição sozinha, mas eu estou sozinha, vovó. Eu posso comer, eu estou sozinha, eu posso ficar no celular. Uma vez ou outra, eu deixo, mas quando senta em família... É igual na casa da minha mãe. Quando junta todo mundo em casa, que aos domingos a gente reúne todo mundo em casa, quando estão todos reunidos, não pode ficar no celular. Certo, certíssimo. Ninguém fica no celular. Usa o celular, sim, para bater uma foto, uma eventual situação. Do contrário, não. Certíssimo. E esses meios de comunicação deram mais liberdade para a mulher, mais tranquilidade para a mulher, por um lado. Por outro, tem outras preocupações. O tempo que você
perdia, se preocupando que os filhos estavam brincando na rua ou que as meninas estavam brincando de boneca, hoje você tem que se preocupar com o que eles estão vendo no celular. Exato, porque tem acesso a coisa boa, mas Coisas ruins. também tem acesso a coisa Coisas ruim. ruins. E isso você vê todo dia acontecendo coisas, né? Seríssimas. Seríssimas. E se a senhora pudesse voltar no tempo? Faria coisas diferentes? Ou foi do jeito que teve que ser? Do jeito Porque não que tinha, não tinha. na época não dava para mudar as opções. Não, eu faria tudo de novo. Tudo do mesmo jeitinho. Trabalharia onde eu trabalhei. Eu me aposentei, depois voltei a trabalhar de novo. Trabalhei na Cruz Vermelha, trabalhei como voluntária, trabalhei como funcionária. Ainda ajudei muita gente me ajudou também. Eu sempre gostei de ficar muito ativa. De uns tempos para cá que eu realmente falei, agora chega, agora eu Começar vou a dar uma descansada. descansada, né? Porque eu estava trabalhando muito longe de Santa Nésia, estava muito difícil para mim. Mas eu faria tudo de novo. Certo. E qual mensagem, qual conselho a senhora daria para as meninas, para as jovens de hoje em dia que estão começando a vida, comparando aí a sua experiência de ter acompanhado esse progresso dos últimos anos? Porque eu realmente acho que os anos 2000 foi um salto de progresso muito grande. E a senhora pôde vivenciar algumas fases. Qual conselho a senhora daria para essas jovens que estão começando agora e que não têm a oportunidade, talvez, de ouvir um conselho de uma mãe, né, de um parente próximo? Que elas se respeitem, que elas se valorizem, que elas se olhem no espelho e deem valor a elas como moças direitas, como seres humanos que têm que ser respeitadas, mas para serem respeitadas precisam respeitar. Num todo, na vestimenta, é no comportamento, é no agir. Então, as meninas têm que se valorizar, a mulher tem que se valorizar, desde pequenininha tem que se valorizar. A gente já fala, às vezes, a menina é diferente. Vamos dizer, não, todo mundo é igual. Não é todo mundo igual, não. Porque a menina que não se respeita, que se acha muito moderna, que tudo... Gente, se ela engravida, ela vai ficar sozinha com o filho. O menino vai continuar a vida dele. Como acontece, né? E é o que acontece. As meninas não param para pensar, não respeitam o próprio corpo. A que não respeita o próprio corpo, ela só sai perdendo. Então, elas têm que se olhar no espelho e se valorizar. E se respeitar. Certíssimo. Olha, estamos chegando ao fim. Foi muito legal conhecer um pouquinho da sua história. Eu sei que tem muita coisa aí que a gente não falou, que a gente não abordou, mas eu tento sempre ficar dentro do limite de tempo para que as pessoas fiquem com um gostinho de quero mais, né? E queiram assistir. Eu queria te agradecer, disponibilizar seu tempo, sair da sua casa, estar uma noite friazinha, né? E poder compartilhar um pouquinho da sua história aí com as pessoas que estão nos ouvindo. Eu não sei se a senhora quer falar mais alguma coisa. Não, tá ótimo. Eu gostei muito de conhecer a sua história. Brevemente a gente comentou alguma coisa conversando, né, no dia que a gente esteve ali na sua casa, mas não abordamos, não chegamos nem a pontinha do iceberg dessa história aí que a gente pôde conhecer um pouquinho mais a fundo hoje. E eu fico muito feliz, porque eu tenho tido o privilégio de aprender com as mulheres que têm passado por aqui, ótimo. com as mulheres que eu tô tendo a oportunidade de ouvir, né? Então, muito obrigada mesmo, obrigada por compartilhar a sua história. Eu espero que a gente tenha conseguido alcançar, né, e deixar uma semente aí no coração de quem está nos ouvindo. Então, eu quero agradecer quem ficou até agora, até o final aqui na nossa entrevista e dizer para vocês assistirem as demais entrevistas, tem muita coisa bacana que a gente está ouvindo aqui. É cada história, Cada um tem uma história, né? Acerto e cada erro que nos ensinam. Então, que a gente possa olhar as gerações, né, e aprender com elas. Isso é muito legal. Tá bom? Foi um privilégio muito grande. Obrigada por tudo, Dona Marise.
E eu aguardo vocês no próximo episódio do nosso podcast Mulheres de Poder. Beijo grande, fiquem com Deus e até mais. Dá licença.